Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado aqui no youtube.com/Ivan Bonaldo. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o paciente que deixa tudo para depois. Aquela bendita procrastinação de enrolar, deixar para depois e frear. E, né, acaba travando todo o processo e acaba não conseguindo desenrolar as suas atividades, desenrolar às vezes algum curso, desenrolar a vida simplesmente, porque trava tudo e as coisas não andam. Então a gente vai falar sobre esses assuntos aqui, as diferentes inúmeras possibilidades que podem estar relacionadas a esse padrão de alteração. E esse podcast aqui, como todos da quinta-feira, o áudio deles vai lá para o Spotify. Então se você quer baixar conteúdo, ouvir depois offline, você pode baixar esse conteúdo para uma viagem, para academia, para fazer atividade física ao ar livre e adquirindo conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Basta ir lá no Spotify e procurar por podcast Vá na Origem. E vocês, contando para vocês aqui, esse é o episódio 170, né? O episódio 170 do podcast. Então, são 3 anos e meio aí, ininterruptos. Toda quinta-feira estamos aqui presentes para falar sobre a origem emocional dos sintomas. Mas antes de começarmos aí a fundo sobre a procrastinação, eu gostaria que cada um aqui se apresentasse, para o pessoal conhecer, para quem ainda não conhece vocês, cada vez vão ficar mais e mais conhecidos aqui, né? Dani, conta um pouquinho, uma breve informação assim, de quem é a Daniele Soares, onde trabalha, como atende. Então, eu trabalho aqui em Caratinga, aqui no leste de Minas, né? Então, com as terapias presenciais e trabalho de forma online com as outras terapias, né? Que não têm a necessidade do toque, né? Sou fisioterapeuta, tenho formação em algumas técnicas de terapias integrativas, mas é sempre através da leitura da origem emocional dos sintomas, né? É por lá que a gente começa os desequilíbrios, né? A forma como eu enxergo a vida, que é aquilo que vai me tocar. E aí a gente tem, a partir disso, aquela descarga de hormônios, de efeitos químicos aí que vão reverberar no nosso corpo. E é uma forma, né? São técnicas que vão agregar, que vão abordar todas essas etapas, todos esses componentes de vida. Então, eu trabalho a micro, com a psicogenealogia, decodificação de nomes, além, obviamente, da origem emocional dos sintomas. Muito bem. Lígia, conta um pouquinho de você. Bom dia. Então, eu sou Lígia Marchesoni, também sou fisioterapeuta e trabalho também com a origem emocional dos sintomas como uma das bases de todas as outras, como a Dani mesmo falou, porque não tem como nós não olharmos para a origem, para poder entender melhor o que aquele paciente está te trazendo, o problema de comportamento, de patologias, os sintomas, suas dores, e até mesmo, né, o nosso tema de hoje, né, tem um motivo ali que nós vamos estar desenrolando aqui. Então, eu trabalho hoje com a reprogramação, com a constelação familiar, com a apometria, a psicogenealogia, algumas outras técnicas. E eu moro aqui em Brusque, faço atendimentos presenciais e online também. Muito bom. E aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também de formação de base e eu sou instrutor do curso Origens, onde auxilio profissionais da área da saúde e terapeutas a conhecerem mais sobre a origem emocional dos sintomas e poderem auxiliar os seus pacientes a saírem dos seus sintomas, das suas fragilidades, dos seus incômodos. Então hoje a base do podcast aqui é falar sobre o paciente que deixa tudo para depois. E muitas vezes o paciente é nós mesmos, né? Então, às vezes a gente fala paciente, mas às vezes a gente tem esses padrões também, né? E não é muito difícil encontrar pessoas que acabam postergando, deixando para depois algumas situações das suas vidas ou mesmo projetos internos, né? A sua essência por último. Eu tive essa semana essa última semana, 2 pessoas que foi bem intenso esse processo de que eles deixaram a vida para depois. Por quê? Porque eles tinham que cuidar de todo mundo. Então, esse cuidar de todo mundo faz com que a gente diga não para nós mesmos e sim para todo mundo. Então, eu deixo
meu horário do Pilates, o meu horário da academia, nós estávamos falando sobre isso antes, né? Deixo meus horários, minhas coisas de lado para auxiliar os outros. E também isso é uma coisa de deixar para depois a nossa vida. Só que um paciente falou exatamente esse contexto de que o meu pai deixou para depois e ele morreu sem aproveitar o depois. Então, às vezes, a gente acaba adiando e não vivendo aquele processo. Dani, o que você vê, geralmente, como característica desse padrão aí do paciente que deixa tudo para depois? São vários padrões, né? Eu estou pensando aqui no que a gente sempre pega o mais recente, né? De tratamento. A grande pergunta que fica: para que eu tenho que deixar as coisas para depois? Qual é o risco? E se eu fizer na hora, qual é o risco? O que de pior poderia acontecer? Né? Se eu chegar e fazer, tem que tirar uma roupa do lugar, tem que tirar agora, tem que resolver um exame, fazer alguma coisa dentro de casa, alguma parte de documento burocrático que a gente sempre fez, depois eu vou, né? São duas coisas que eu penso assim: o para que preciso de fugir daquilo, qual o risco, né? E o que eu ganho deixando aquilo para depois. E a pergunta que se faz, quando a gente fala assim, qual que é o risco, né? E se você fizesse tudo na hora, o que poderia acontecer? É interessante quando a gente faz essa pergunta, a pessoa parece que sai do corpo, né? Ultimamente estou saindo. Não são os outros. Não são os outros. A pessoa parece que sai do corpo, né? E fica assim, naquele momento pensando, porque não é consciente, né? E a tendência de quem convive com a pessoa que posterga, que fica enrolando, é aquela tendência assim, vontade de matar. Porque você está enrolando, está rolando uma bola que ela vai explodir lá na frente, né? E geralmente, quando você enrola e deixa para frente, reverbera e isso sobra para alguém, para mais alguém. Uhum. Mas a questão é que a pessoa nem sabe. E aí eu brinco que dá um vácuo dentro dela e ela assim, bom, não tem risco. Né? Pelo contrário, eu ia ficar livre disso, ia fazer. Mas não entra dentro de uma lógica no campo consciencial dela. No campo do inconsciente, porque existe uma programação provavelmente ali, né? E a gente encontra às vezes, por exemplo, até a questão de partos, né? Partos que passaram da hora, ou que tiraram antes da hora, né? Fica um registro ali, inclusive quando no transgeracional tem muitas situações. Nossa, por pouco, por exemplo, situação de guerra, se a pessoa tivesse chegado no minuto adiantado, a bomba tinha estourado, tinha matado. Se eu tivesse chegado na hora do voo, tivesse perdido o voo, eu estava lá, o avião caiu. Então, o que aconteceu, tanto no transgeracional, quanto nesse momento de concepção? Eu não tirei antes. Ó, tá aí. O acidente aconteceu. O acidente aconteceu, não tirei antes, engravidei, olha. Então, a gente precisa de pensar, fazer uma análise, né? Qual que é a programação que tem ali dentro, que faz com que seja muito perigoso eu executar as coisas dentro daquele horário, dentro daquele momento, né? Tem uma cliente que ela foi fazer o parto e chegou lá, ela estava com medo, obviamente era a primeira filha, ansiosa, né? E aí ela teve que ficar esperando, sentada, que a médica não chegava. Então ficou na maca lá da sala de cirurgia, sentadinha lá, 1 hora esperando. Não podia nem se mexer. Não, assim, não tinha, não sabia, e todo mundo lá, a equipe toda lá, só a ginecologista que não tinha chegado, obstetra. E é interessante porque a gente foi ver, porque a questão era o filho que postergava muito, né? Então, esse bebê tinha aquela coisa, existe um risco aí, que era muito engraçado o comportamento. Peraí,
E muitas coisas ele fazia 1 hora depois só. Então, assim, tem umas programações dentro da gente que a gente precisa de investigar, precisa de ir a fundo, né? Não é tão simples perguntar, mas a gente está aqui, né, para ser investigadores mesmo. Mas esse é um tipo de padrão, que tem vários, né? Até eu vou complementar um pouquinho, Dani, com a minha experiência de atrasar. Bom que esfrega na Aproveitar o cara. meu próprio exemplo, né? E eu só fui entender isso depois, né, com os nossos estudos, o porquê que sempre eu tinha que chegar em cima da hora ou depois do horário, né? Eu nasci de cesárea, né, para começar. Então, para mim, o encontro é 7 horas, eu tô aqui às 7, ou às 7h10. Eu não conseguia me programar para sair antes, era uma dificuldade e dava uma agonia. Então, sempre fui aquela pessoa que demorei para fazer esses ajustes, tá? Para conseguir parar de sair e chegar atrasado. Meus clientes estavam lá e eu ainda estava chegando. Então, por muito tempo foi assim. E também o iniciar projetos, situações e terminá-los. Era um parto para começar e mais um para terminar. Literalmente era um parto. Exatamente. Hoje a gente sabe, né, onde que começou isso tudo. E tem técnicas, né, para a gente fazer ressignificação de parto. Né? Eu nasci de parto cesárea, né? Até nós fizemos lá no congresso, né, essa ressignificação do nascer. Gente, foi muito difícil para mim nascer de parto normal. Eu não queria sair. Foi muito, assim, agoniante. Eu achei que eu não ia conseguir nascer, porque não estava na minha hora. Uhum. Então, assim, a gente carrega essas programações inconscientes e, às vezes, bem como a Dani falou, a pessoa não tem essa consciência e, às vezes, até ela tenta, ela sofre para sair daquilo, mas tu não vai. A hora que você vê, já passou do horário. Então, tem muitas coisinhas que nos condicionam inconscientemente e, às vezes, a gente julga a pessoa, né? Que nem minha filha também reproduziu, né? Eu também fiz cesárea, não quis, né, saber de parto normal, ainda que ela é bem menos do que eu, porque eu já estou me trabalhando e também já consegui me organizar melhor. Mas essa questão, ela é bem latente, e eu vejo também, começar a dar uma pincelada, a questão do pertencimento, né, que a pessoa tem, como a Dani falou, aquela pessoa que quer cuidar demais dos outros, o Ivan falou, né? Eu tenho que cuidar demais dos outros e esqueço de mim. Então, eu vejo nos meus pacientes, principalmente de mais idade, esse padrão de eu me tornar necessário e, às vezes, fazer mais do que deveria fazer e eu me deixo para trás. Então, aquela coisa do não merecimento, de eu não sou visto, eu preciso ser útil, né? São crenças e também uma necessidade de pertencer àquele clã e se tornar necessário. E as pessoas realmente elas fazem, eu vejo algumas senhorinhas que estão comigo, elas fazem demais, elas se esgotam, tá? Elas acabam assumindo papéis que não são delas. Isso também é um pouquinho ruim, porque nós precisamos deixar com que os nossos filhos cumpram os papéis deles. Então, há muita coisa que nós precisamos olhar e analisar conscientemente o porquê, para quê que eu estou fazendo dessa maneira. O que está pegando aqui dentro de mim que eu preciso, né, fazer demais pelos outros. E às vezes a pessoa acaba ficando também chateada, porque quando a gente tem essa questão do dar e do receber, e as leis da ajuda, quando eu faço demais para o outro, eu fico esperando alguma coisa em troca. E muitas vezes aquela pessoa não vai te dar em troca. Ou às vezes ela até se afasta de você porque ela não dá conta de retribuir tudo aquilo que aquela pessoa está fazendo. E aí que elas entram mais na frustração. Porque, ele não faz igual para mim, ninguém faz nada para mim, eu faço tudo para os outros não fazem para mim. O outro foi embora, se afastou, sumiu, eu fiz tanto por ele. Então, essa dinâmica, por mais que não é
visualmente vista, ela acontece porque nós somos energia. Então, se eu te encho de coisas, de ajuda, ou a pessoa não dá conta e vai embora, ou ela não consegue te retribuir. Às vezes ela se afasta mesmo. Então, nós precisamos sempre ter um equilíbrio nosso. Primeiro, nós estarmos bem, para depois podemos fazer pelos outros. Eu converso bastante com as minhas pacientes mais de idade sobre isso, mas ainda é difícil para elas saírem desse padrão conscientemente. E uma coisa interessante disso, né, é que às vezes um cutuca o calinho do outro, né? Uhum. Porque um precisa do outro, né? Então, se aquela pessoa é a salvadora da pátria, é porque tem uma vítima que precisa da salvadora da pátria. Então, há uma necessidade naquela brincadeira ali de casal, de relacionamento, de filiação, tudo mais, que precisa desses dois lados. E uma interessante que eu atendi, eu acho que foi ontem, que é a mulher que vinha nesse processo. Mas eu faço tudo pelos outros. Eu faço tudo pro meu esposo. Eu acho sempre que quando eu preciso, eles não estão ali por mim, né? Mas daí, tu tá se doando ou tu tá se vendendo, né? Eu falo para ela, né? Porque se eu quero algo em troca é porque eu tô vendendo, eu tô esperando que me pague aquela dívida. Então, se é uma venda, é uma pressão sobre aquela informação. E aí eu perguntei para ela, mas por que você faz isso para os outros? Né? Ah, não sei, porque eu quero ajudar. Não. Por que você quer fazer isso para os outros? Porque é aquela doação. E aí a gente foi buscar e ela tinha essa sensação de que se eu não faço para os outros, eu não sou amada. Uhum. Eu não pertenço, que é o que você falou, né, Lígia? Então, se eu não faço para os outros, me dedico a vida aos outros, eu não pertenço. Mas mesmo assim, nem sempre os outros vão se agradar, porque às vezes a forma que eu quero fazer não é do jeito que os outros querem que seja feito. E aí, a vida é o livre-arbítrio, cada um tem seu gosto. E aí, qual que era o detalhe que é bem interessante? Ela tinha essa necessidade de estar no controle, porque eu já acredito que os outros não vão fazer por eles mesmos. Então, se eu não acredito que os outros vão fazer, eu tenho que fazer por eles. Então, eu quero fazer para que os outros fiquem bem. E aí eu perguntei, e como que teu esposo se sente disso? Ela lembrou de uma história. Não sei, eu acho que ele se sente bem, porque eu cuido dele. Tá, e como é que foi a gestação dele? Diz que a minha sogra engravidou e o meu sogro não queria. E aí a minha sogra enfaixava a barriga para não aparecer a barriga crescendo. Nossa. Mas com muito amor para aquele filho. Que ela queria muito cuidar daquele filho. Não queria que o marido soubesse, porque se o marido soubesse, queria abortar. Então a tua sogra, por querer cuidar do teu esposo, ela enfaixou a barriga para protegê-lo, certo? E como que ele deveria se sentir lá dentro dela? Ele deveria se sentir bem. Enfaixado assim, preso? Ele poderia se sentir preso, sufocado, né? Então, quando ela queria proteger ele se sentia sufocado e preso, certo? Então, essa é a memória que ele deve trazer, né? Quando as pessoas tentam me proteger, eu me sinto sufocado e preso. Pode ser. E como é que ele se sente quando você cuida dele? Ele deve se sentir bem. Será? Se dentro dele está gravado que quando a pessoa quer me proteger, ela me sufoca e me prende, olha que interessante, né? Ele foi buscar exatamente uma mulher que me sufoca e me prende. E ela foi buscar um homem que eu tenho que proteger, só que quanto mais eu sufoco, mais ele foge. Quanto mais eu sufoco, mais eu me sinto preso, mais eu fujo. Quanto mais eu fujo, mais ela me sufoca. Então é como se cada um cutuca o calinho lá de trás. Né? E às vezes a gente não entende isso, né? A gente fica ali protelando viver a nossa vida, querendo agradar o outro, ou olhando para fora do que olhar para dentro. E a gente esquece. Na constelação, a gente olha muito para essa dinâmica, né, de
relacionamentos, como que é a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Uhum. Então, tem alguns exemplos de dinâmicas que isso pode estar acontecendo. Ou a mulher, a filha, ela querer tomar o lugar do marido, né, do pai, porque esse pai não está lá do lado da mãe, por diversos motivos. Ela trabalha demais, é ausente, tem algum problema de vício, o pai e a mãe não estão bem. Então, aquela filha acaba ocupando o lugar daquele pai. E ela vai para a vida, para o relacionamento, o quê? Muitas vezes ela é aquela pessoa que vai ter muita dificuldade com o relacionamento porque ela busca o pai. Ela não busca um marido. É muito inconsciente e aí vai se juntando essas dinâmicas onde inconscientemente, que nem nós estudamos o quê? Que os nossos relacionamentos, nós não nos casamos com a pessoa, são os nossos clãs familiares que se encontram por necessidade de ressignificações, de cumprir alguma coisa, de sanar algum problema de família. Então, o para que você está hoje com o teu esposo, com sua esposa, há já uma programação onde esse nosso campo energético, cheio de informações morfogenéticas, vai nos atrair para que nós cumpramos ou mesmo replicamos certos problemas de família, até que alguém tome consciência para sair disso. Então, é muito comum ter essas dinâmicas onde esse excesso, né, de trocas, e daí eu fico cobrando o outro, porque o outro que não faz, o outro que faz demais, ela me sufoca, daí começa aquelas dinâmicas que não dão certo. Uma outra característica também, dentro deste contexto de pai e mãe, a filhinha do papai e o filhinho da mamãe, vamos supor que aquela mãe, ela tem um problema pai, e o filho, numa tendência a estar do lado daquela mãe, ou replicar a história do pai e assumir a história do pai, ele vai tomar as mesmas características. Às vezes, vamos supor, aquela mãe é aquela mãe muito forte, é aquela mulher que faz tudo. E aquele homem, como o Ivan falou, que não faz nada, porque ele, né, ficou preso, ele tem uma energia que ele não consegue, né, ter essa proatividade por outras questões ali. Então, aquela pessoa vai, né, sempre cobrando, a esposa faz mais, ele faz de menos. Por que isso acontece? Porque o equilíbrio do masculino e feminino não está bem. Então, eu tenho mais força feminina ou tenho mais força masculina porque eu preciso fazer, porque o outro não dá conta de fazer. E isso vai gerando assim, muitas confusões, porque tanto os homens quanto as mulheres precisamos ter equilibrado o masculino e feminino. Nós somos 50% do pai, 50% da mãe. Quando eu vejo que um não dá conta e aquela criança assume aquele lugar, é muito pesado. E ela vai fazer umas dinâmicas muito complicadas aí, e isso inclui a procrastinação, porque aquela pessoa que vai para a vida, vamos por o exemplo de uma mulher que vai para a vida, sem ter dentro dela, como nós falamos, tomar o pai, ter esse masculino bem certo, né? E às vezes o homem, aquele pai também não foi aquele masculino que ela precisava para impulsionar ela para a vida. Então ela vai um pouco mais fraca, sem essa força masculina. E a força masculina, ela é muito importante para quê? Para que a gente não procrastine. Porque a mãe, se a gente tem mais energia feminina, eu estou mais na mãe aqui é o colinho, é o conforto, é a segurança, é a nutrição. E o pai, ele faz o quê? O pai vem para te desencantar, né? Ele vem para fazer você correr riscos. Caiu, não chorou? Levanta, vai de novo. A mãe não, a mãe já vai catar, pôr no colo, vem cá, deixa quieto, né? Então, se a gente não toma essa força do nosso pai, nós não vamos adiante. A gente não vence os desafios, a gente não tem força, não tem coragem. Aquela questão que realmente precisa ter um equilíbrio. E analisar o quanto você julga, talvez, o pai. Meu pai era assim, a minha mãe que era melhor, não sei o quê. Então, essas questões
elas influenciam demais também para que a pessoa desenvolva, né, os seus projetos de vida ou que ela fique sempre naquela procrastinação. Aí ela pode ir também para o papel da vítima, né, do triângulo dramático, e ficar ali também aguardando que alguém a salve. Uhum. Então, a gente tem bastante dinâmicas ali de exemplos para analisar, né, Ivan? E a gente fala bastante desse contexto de que quando estamos utilizando o lado esquerdo do cérebro, estamos na recepção e do lado direito na ação, né? Como você falou, de esse lado masculino de tomar frente, de dar conta. Não estamos falando de lado masculino, feminino, de contexto de homem ou mulher, mas nós temos um lado do cérebro que tem uma energia ou hormônios que me levam mais para tomar uma ação, tomar a frente, agir, fazer. E o outro é mais receptivo, acolhedor, né? Então, se eu entro num processo de que é perigoso na história da família ser aquele que toma ação, vai ter uma necessidade de pessoas que sejam de menos ação, né? Então, a gente vê muito frequente pacientes que chegam no consultório e eles não têm a ação, não têm essa capacidade de tomar ação. Quando a gente vai olhar, o pai, o avô, foram homens que tomavam muito ação e tiveram problemas, como homens agressivos, homens violentos na família, homens que deixaram a família, né? Homens que eram agressivos, né? Abusadores de poder, homens que às vezes investiram muito dinheiro e perderam tudo. Então tomaram uma ação e isso levou a riscos na família. E aí, quando temos esse processo, e faz com que os descendentes tenham uma necessidade na descendência familiar de homens que não tomem ação. Homens que sejam mais família, homens mais equilibrados, homens mais caseiros, né? Homens que fiquem mais no lar, né? Então, ou mulheres que fiquem mais em casa, mulheres que fiquem mais no lar, que não tomem tanta ação, porque lá atrás, quando as pessoas tomavam ação, era perigoso. Foi perigoso para a família. Gerou problemas na família. E aí faz com que crie uma necessidade transgeracional de menos ação. Não sei se tu vê isso, Dani, também. Sim, essa coisa de postergar, até porque às vezes eu estou dentro de, não pode falar conflito, mas dentro de um padrão de lealdade. Como todas as pessoas, um dos exemplos aqui que me passou até de um caso que eu atendi online. Como todos os padrões de mulheres do sistema eram caseiras, do lar, elas que cuidavam, quer dizer, elas tinham um padrão de ótima administração dentro do lar. Davam conta de tudo, menos para elas. Sim. Né? Porque a gente pensa que o postergar, deixar tudo para ontem, às vezes de uma forma muito coloquial, a gente só pensa assim, naquela pessoa que você manda fazer, não faz. Mas tem esse padrão interno, que eu faço por mim, eu fico por último. Ah, não, se der tempo, eu faço por mim. Né? Então, eu já vi um padrão assim, vem da bisavó, todas eram do lar, fazia só as coisas para o lar, e aí vem um membro que quer tomar atitude e sair. Né? Ela não era canhota a ponto de, né, às vezes por um mecanismo de sobrevivência, o próximo do clã tem que nascer com uma lateralidade cerebral, aonde tem esses relés que você falou, né, que tem a testosterona, o estrógeno, mas ela não chegou a esse nível de compensação, ficou bem na lealdade ali. Então ela não fazia, não ia para frente, sabe? Tinha boas formações, tinha vários cursos, começava, não terminava, porque dentro dela era muito forte essa coisa. Mulher não pode ir para frente. Porque senão, olha só, você está indo contra todas nós que te demos a vida, corre no seu sangue tudo que a gente já passou aqui, tudo que a gente abriu mão, agora você vai fazer diferente? Não vai não. Né? E aí fica esse mandato interno ali, que a pessoa quer, mas eu falo assim, tem uns grilhões puxando a pessoa para trás, né? Ela quer, mas ela não se sente no direito de ir. Então, ela postergava tudo que era para ela, né? Começava um curso, não terminava.
tinha uma formação brilhante, mas o paciente não chegava. Porque é muito forte isso, gente. Às vezes a gente olha, quem olha de fora, a gente tem a péssima mania, e eu me incluo, porque a gente, né, a gente não virou esse ser de luz para não julgar. E às vezes, por exemplo, se a pessoa trabalha com você, você depende dela, você quer pegar, voar no pescoço, né? Falar, pelo amor de Deus, segue com isso, vai, faz, né? Se é parente que você vê assim, gente, a pessoa tem uma enorme capacidade, tem uma potência, o que está ali? Está ali rodando, andando igual que as ratinhos na carrotinha, né? Andando ali. Mas a gente precisa de olhar para esses padrões, né? E aí eu pego o gancho disso que eu estou falando, né? Se eu fizer diferente, eu vou cortar os laços ali. E se eu corto o laço, se eu sou diferente das mulheres, eu vou ser banida do grupo, que cai nisso que a Lígia explicou maravilhosamente, né? E aí tem um contexto que quando a gente olha para os conflitos do tálamo, né? O tálamo é aquele órgão por onde as vias, tudo que entra de informação no corpo, passa ele um filtro, e ele passa, ele literalmente vai julgar. Não, você vai para a área motora, não, você vai para a auditiva, não. Essa informação, para onde ela vai? Presta ou não presta? É perigosa ou não? Lógico que ele não trabalha sozinho, que a gente vai ter associação de órgãos aí. Mas de uma forma bem geral, ele é esse filtro de julgamento. E se eu tenho os conflitos do tálamo, ou eu me julgo muito, ou eu vivo num sistema, num ambiente familiar, que se fizer uma vírgula fora, é julgado, né? É julgado assim, tá vendo? Você não dá uma certa, não dá uma dentro, né? Ah, tá vendo? Você só faz besteira, né? Ou a pessoa tem muito aquele padrão assim, nossa, meus pais são tão grandes que eu jamais vou ser nesse nível, né? Nunca vou superar, eu não sou bom o suficiente. Quando a gente tem esses tipos de padrões, porque o Tal vai falar de o tanto que eu me julgo, né? É aquela Maria, e às vezes a pessoa assim, ai, mas eu sou burro, ai meu Deus, mas eu não tenho jeito. Essa fala, ela fica impregnada e ela cria forma, que a gente chama de formas, pensamentos. E esse padrão de realmente viver num ambiente onde você não pode falar nada, ou você tem que ser algo que não corresponde ao que a pessoa quer, e aí você é julgada. Tem aquele dedo, né, enfiado. Isso acontece às vezes de criança. Até com a comparação assim, por que você não é igual ao seu primo? Por que você não é igual ao sua irmã? Então, quando eu falo assim que a gente nasce com copos, eu adoro analogias, então eu falo que a gente nasce com vários copinhos. O copinho da tolerância meio cheio, o outro da resistência bem cheio, né? O outro, né? A gente nasce com copinhos de conflitos, uns vazios, uns cheios, outros pela beirada. Enquanto quando esses copos dessa pessoa enchem, o que é a saída do conflito do talo, principalmente quando eu tenho, né, dos dois lados da situação, o lado feminino, masculino, né, os dois lados cerebrais. Melhor não fazer. Acabou a história, resolvi. Se eu ficar aqui fingindo de morto, não fizer nada, não falar nada, acabou o julgamento. Né? Acabou a história. Acabou o milho, acabou a pipoca. Só que isso causa um sofrimento interno. Então, os postergadores, pode ser que quem posterga, não vou fazer, não vou terminar, não vou nem começar, possa estar também, né? Ou estar neste padrão exclusivamente, ou também, porque a gente vai ter associação, nunca é uma coisa só, né? Pode ser que essa pessoa também é um medo de fazer algo, porque sempre vai ter aquele padrão de julgamento, eu vou ser julgado, né? E só tem um problema, né? Porque o julgamento interno continua. Né? E aí, cada vez mais, ele vai ficando paralisado, não faz, ou tem aquelas descargas assim, vou fazer, chuta o balde, e aí ele volta para o recolhimento, que é o que a gente fala que as pessoas ficam em balanço. Ora faz,
Aí o mínimo risco de alguma coisa que a pessoa falou, uma expressão de rosto que a pessoa mudou, ele recolhe a linha e fala assim, não vai rolar. Então, é um padrão também. Vou dar uma exemplificada disso, Dani. Uma pessoa que eu trabalhei dentro da constelação mês passado, uma pessoa que tem um poder aquisitivo bem alto, só que o que ela trabalha não é o que ela gosta. Porém, e ela foi, né, estudar a profissão que ela gostaria de estar exercendo, porém ela não consegue abrir o consultório, ela ficou empacada. E ela estava ali olhando o quê? Para o sogro. Porque o sogro que não quer. Falei, tá, mas e o seu marido? Não, por ele tudo bem. Eu já deleguei tudo, né? O meu serviço lá, eu praticamente só vou lá porque eu tenho que estar lá. Mas ela tinha aquele grande medo desse sogro. Tá, vamos olhar no campo o que está acontecendo. Ela tinha um grande conflito com a mãe. E aquela velha história de que enquanto a gente não resolve um problema, a vida sempre vai te trazer aquele mesmo prato. Ou seja, fui trabalhando ali na constelação, a reconciliação dela com a mãe, explicando, trabalhando, depois eu coloquei ali uma âncora para ela sentir. Daí ela começou a sentir exatamente o mesmo padrão que ela estava sentindo quando ela estava de frente com a mãe. Ela falou, esse daqui é teu sogro. Então, você sentia isso porque o seu problema começou lá com a sua mãe. Daí a gente fez algumas falas, tudo, coloquei depois ela para ir para a vida. E ela, assim, aquela pessoa que ela tem tudo, infeliz com o que trabalha, gostaria de estar naquilo que está no seu coração, mas não se sentindo permitida. Então, a gente tem que olhar, às vezes a pessoa vai encontrar no seu dia a dia, porque não vai lembrar que lá na infância, que lá atrás o problema começou com o pai ou com a mãe. Ou às vezes vem até mais lá ancestral dos avós, dos bisavós. Então, o para que eu não posso fazer, que é essa boa consciência que nós vamos, de que eu preciso pertencer ou eu preciso seguir esse mandato. Eu preciso estar aqui porque senão é perigoso. E ela vai entrar nesses padrões que a Dani deu os exemplos. Eu tenho medo, eu vou me sentir julgada, eu não vou me sentir pertencente. Isso tudo é uma dinâmica muito inconsciente. Porém, dá para ser trabalhado para que a pessoa vá se soltando, não só. E eu sempre falo que não é só a constelação que vai resolver o problema da pessoa. Ela precisa, sim, dar uma continuidade para resolver depois o quê? Esses padrões que a Dani falou ali. Então, a gente tem que corrigir essa energia do teu corpo, olhar para hábitos, para crenças, porque não é só uma coisa que vai solucionar. Nós somos feitos de muitas camadas de crenças, de vivências, de comportamentos, e a gente não vira a chave magicamente, né, do dia para a noite. Então, é um processo, sempre vai ser um processo. Muito bom, muito bom. Vários detalhes, né? A gente acha que é procrastinar é uma coisa simples, mexer só numa coisinha ali, quando você vê, abre o leque e aparece infinitas possibilidades. Qual é a causa, Ivan, do procrastinar? Uma live de 4 horas. Pelo menos. Então aqui a gente vai dar algumas pinceladas, né? De algumas informações, né? E, pessoal, eu quero saber de vocês que estão assistindo ao vivo aí, tá fazendo sentido, tá dando para entender? Coloque aí pra gente saber também o feedback de vocês, porque assim, quando a gente tem o feedback, vê a rostinho de vocês aí, a gente consegue saber como é que tá indo, se estão gostando, se vocês estão presentes aí também, tá? Uma coisa que vamos aproveitar, voltar, recapitular algumas questões e potencializar algumas informações também sobre o parto, né? Que algumas pessoas perguntaram algumas questões aqui. A gente tá simultaneamente Facebook e YouTube. O Instagram aqui, ele tá adaptado, né, pessoal do Instagram. Então, quem quiser, às vezes a gente consegue ver melhor as perguntas lá dentro do youtube.com/Ivan Bonaldo, que a gente consegue observar melhor a Dani ali, a gente consegue ver ali as perguntas que estão lá, tá? E aí a gente consegue administrar melhor as informações.
Em janeiro, eu e a minha esposa, né, principalmente ela, né, Denise Penteado, ela falou bastante no workshop a biologia do parto, sobre as questões que impedem com que um parto funcione da forma melhor possível, né? Então ela falou bastante sobre essas relações, do que bloqueia o parto acontecer perante a mãe e o bebê, fisiologicamente, né, e biologicamente, e conflitivamente também, e quais são as consequências do parto, né? Então, quais são as consequências do parto? E nós não estamos falando que tem que ser parto normal. Não, tem que ser um parto que gere um bem-estar para a mãe e para o bebê. Esse é o ideal, né? Se há uma dificuldade, há um perigo, há uma necessidade de uma cesárea, mas que seja uma cesárea humanizada, que aquela criança se sinta acolhida, que aquela criança se sinta após o parto não jogada num canto, chorando, sem o pai ou sem a mãe, que ela possa ser acolhida, que ela possa estar bem. Se há uma necessidade de um forceps, que há uma necessidade de um forceps e que aquela criança se sinta acolhida depois. Porque após o momento do parto, a criança precisa sentir que está tudo bem. Foi necessário, mas está tudo bem. Que aquilo que aconteceu foi necessário. Em alguns momentos é necessário. O problema é quando não é necessário. O problema é quando é de supetão ou quando é de uma hora para outra. O problema é quando não é avisado algo. Quando é agressivo algo. Quando é algo feito que gera uma dor. Que gera um dano sem o acolhimento depois. Esse é o problema, em geral, né? Porque quando a gente vive um conflito, a gente vive um conflito de forma dramática, inesperada e vivido no isolamento. E isso grava um trauma. Então, se o parto é inesperado, da forma com que foi, dramático, porque gera um grande medo, um grande incômodo, e ao mesmo tempo vivido no isolamento, porque a mãe, ela fica só, sem amparo, sem explicações, e a criança vai e fica só, sem amparo, sem acolhimento, isso é um drama, né? Então, independente do parto, da via de parto que seja vaginal ou via cesárea, mas que seja com acolhimento. A partir do momento que a criança se sente acolhida, a mãe se sente acolhida, tá tudo bem, né? Mas quando não há isso, aí é um drama, né? Então, está acontecendo um drama. Então, perguntaram, no parto com fórceps, pode estar nessa relação? Pode. Pode ter um bloqueio com relação à mãe em permitir com que aquele bebê nasça, porque às vezes mães que tiveram abortos anteriormente, mães que tiveram perdas de filhos, hereditariamente trouxeram medo de perder os filhos, elas não querem que o filho saia de dentro da barriga, porque lá dentro está protegido. Mas se sair, eu não sei o que vai acontecer. Então pode ter dificuldade na dilatação. Então pode. E aí, às vezes, há uma necessidade do fórceps para auxiliar o processo daquilo acontecer. Então, em alguns momentos, às vezes, o extrator ou o fórceps, às vezes, precisam ser utilizados de uma forma de acolhimento depois. E aí, quando a criança é acolhida depois, ou seja, é retirada, mas levada ao colo e tido a hora de ouro, né? Que hoje na medicina se fala, existe uma hora de ouro. Ah, não! Uma paciente veio e falou assim, não, eu tive a hora de ouro. Quanto tempo durou? 10 minutos. Para mim, hora significa uma hora. Então, hora de ouro é uma hora de ouro, de contato, de acolhimento, de amamentar. Depois vai pesar. Depois vai dar vacina. Pode dar depois. Qual que é o detalhe? Geralmente o pediatra ele não quer ficar esperando uma hora lá. Ele tem outras coisas para fazer. Então, ele quer que a coisa aconteça logo. Ele vai dar vacina logo, vai fazer o procedimento dele logo, pesar logo, para ele sair e fazer outras coisas. Só que o ideal seria que a mãe ficasse com o bebê durante uma hora. 9 meses ele está lá na barriga da mãe. Ele quer se sentir protegido. Só que se ele é arrancado e levado para longe, ele não está protegido. E estão colocando agulha nele. Então, ele está sofrendo lesões, dor. E criança sente, porque a gente vê nas terapias, faz o processo e a criança sente. Às vezes o processo de hipnose, o processo da crânio sacral, MDR, brain spot,
técnicas que possam fazer, né, o paciente voltar, ou técnicas da origem emocional, que podem fazer o paciente voltar naquelas memórias, ele revive aquela cena, né? Então, sentiu. E se sentiu, gravou. Então, essa relação de ser forçado a sair é o que a gente sempre fala, né? O tem que. Tu tem que sair agora de um jeito ou de outro. Tu tem que sair. Essa palavra é mágica. Já aflora ali dentro das pessoas. Né? E aí, se eu tenho que sair naquele momento, e ter saído levou a um perigo, a um risco, eu sempre falo depois para as mães, né? Você não tem que fazer assim, João, vamos! Maria, vamos! Já vou! E aí as mães falam, nossa, esse já vou me enfurece! Quem nunca? Quem é mãe aí? Quem nunca disparou, né? A constelação agressiva nessa hora. Porque esse frear, porque em algum momento eu tive que sair na hora dos outros e não na minha hora. Né? Acho que quem entrou na live agora sabe que é para vocês também isso, né? Meu filho, o primeiro filho foi forçado e fiquei só 5 minutos e depois foi para o oxigênio. Então, essa relação. Às vezes é necessário ir para o incubador, às vezes é necessário ir para o oxigênio. Uma coisa é isso. Só que depois tem que ser trabalhado. Né? Então, foi necessário, mas precisa ser trabalhado, porque entrou no conflito. E aí, se a criança tem que sair de alguma forma, porque teu quadril não vai dilatar. Porque o bebê é grande demais. Porque vai romper o músculo do teu útero e você tem perigo de morrer. Tem muita desculpa, né? Mas se for ver, o médico vai viajar no outro dia. E aí, às vezes essas desculpas fazem com que a criança nasça antes do tempo. E é uma atrocidade fazer a criança nascer com 36 semanas, 37 semanas. Porque, não, já tá bom, já tá pronto. Ele está pronto quando ele está pronto, quando as contrações começam a acontecer. Quem provoca as contrações uterinas é o bebê. Ou seja, quando o bebê está pronto, lá suprarrenal começa a liberar os hormônios, que começam o surfactante do pulmão começar a ser produzido, ou seja, o pulmão começa a amadurecer, e esse surfactante vai levar a como se fosse uma toxina para o útero. E isso vai fazer com que o útero comece a contrair. Então, a partir do momento que o bebê está pronto, o útero vai começar a contrair. Então, ou seja, as contrações. E não as contrações de preparo, né? Existe, às vezes, uma alteração, porque a mulher, às vezes, tem contrações antes do parto, meses antes do parto, que estão preparando o útero para o momento. Mas não, as contrações que são efetivas para o parto, elas acontecem quando o bebê está preparado. Então, ou seja, se forçar um bebê a sair antes, é porque ele não estava preparado. E o útero é a nossa casa, não é? É a nossa casa, a primeira casa nossa é o útero. E aí, se me forço a sair da casa antes do meu tempo, quando a mãe, vamos, tô atrasado, vamos para aula, vamos. Não é sair de casa. Então, sair de casa é perigoso. E aí, cada vez que me forçam, eu freio. E aí nós estamos falando de insulina. Né? Um conflito de insulina em fase ativa de estresse tem baixa de insulina, aumento da glicose. Então é como se eu tivesse que ter energia para frear, para evitar me submeter a alguma situação novamente. Então eu resisto até o último momento, que daí eu vou. Né? E aí tem esse postergar algumas coisas. Né? Mas não é só nesse momento, né? A gente fala desse momento, mas em outros momentos da vida também. Tem pessoas que, por exemplo, vieram obrigadas para o Brasil. Então, vieram da Itália para o Brasil, da Alemanha para o Brasil, ou quem está assistindo aí de Portugal, vieram de outros países para Portugal. E aí, quando eu sou forçado a ir, eu
tenho que, de novo tem que, e eu não pude resistir, aí faz com que eu fique resistente às situações. Então eu freio para evitar me submeter novamente. Então, sempre quando alguém quer, tu tem que ir lá no mercado para mim, tu tem que levar o lixo lá para fora. Mas por que eu tenho que ir na tua hora e não posso ir na minha hora, né? Porque em algum momento tem que foi perigoso para a história da família e para ele. E aí eu freio, né? Ou mesmo para a mãe ou a avó que engravidou e teve que casar. Ou engravidou e teve que largar o trabalho, teve que largar o estudo. Teve que. Então, gravidez é uma sensação de obrigação. E aí os descendentes, eles adiam a gravidez. Não, primeiro vamos construir a casa. Não, primeiro eu vou fazer o mestrado. Não, depois eu vou fazer o doutorado. Tá? Quem sabe o pós-doc, né? Antes. Então, primeiro eu vou viajar para o mundo. Primeiro, é como se eu começo a adiar, freio, e daí chega lá no momento que eu não tenho mais como frear, porque as pessoas estão dizendo que, se tu não engravidar agora, não vai engravidar mais. E aí eu tenho que, né? E esse padrão, né, Ivan, que você está falando aí, ele é interessante porque ele mascara. Porque se eu estou sempre fazendo algo, eu não estou postergando. Imagina. Olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer aqui. Não, né? Eu estou construindo agora uma coisa. Então, ele mascara ali, né? Atrás de às vezes, talvez, uma hiperperformance, uma pessoa que está hiperativa, fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, tem uma postergação. Ele está postergando o quê? Né? Geralmente é uma fuga de si mesmo. Né? É possível, né, a gente olhar para os conflitos de identidade ali. E você falou dessa questão do tem que. Eu encontro muito assim esse padrão, que não é à toa, né? Nenhum cliente brota no seu consultório só porque ele vai fazer o tratamento. Tem alguma coisa nossa ali. Mas é um padrão dos pais hiperativos, ansiosos, né? Que vem com esse padrão de é um perigo não fazer na hora. Né? Então, tudo que ser para ontem, né? Tem que ser rápido, ser para ontem. Então, vem uma criança submetida a esse tem que ser na hora, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser. Então, não tem jeito, né? Eu brinco assim que o pâncreas da pessoa bomba. As células ali, né, do que pertence a parte do ectoderma ali, ela bomba. E aí, na hora que finalmente ele pode, né, quando ele adquire a independência e pode, ele vai criando as resistências, mas é a hora que fala, não vou fazer, agora vai ser do meu jeito. E aí ele começa a postergar, né, pode, né, gente, estou falando que tudo que a gente está falando aqui são possibilidades, e jamais a gente vai exaurir, né, vai acabar, né, as N possibilidades de quem posterga. Mas e aí ele pode, postergando, fazendo resistência à sua própria vida, porque se ele nunca pôde escolher antes, porque alguém mandou, como que eu vou aprender a escolher agora? E aí ele paralisa. Como a gente pode ter um padrão de pessoas que vão resistir a determinados tipos de coisas ou pessoas. Né? Uma vez eu estava fazendo um curso de hipnose e eu nunca mais esqueci isso. E a hipnose é você se entregar e deixar ser conduzido. Né? O Raoni, não sei se ele está aqui, mas ele é um colega querido. E a hipnose simplesmente é você que se hipnotiza. Né? Todo mundo fala assim, o fulano me hipnotizou. Não, você seguiu uma técnica que ele foi treinado para conduzir e é a pessoa que se permite. Olha para quem posterga e quem tem. Não. E o interessante é que ele viu um padrão numa colega e ele fez a experiência para a gente ver ali. Uma das meninas não ia na hipnose dele. Não ia, por quê? Ele representava o homem que era opressor.
né? E foi uma grande oportunidade. Eu falei assim, gente, a gente tem que agradecer todos os tipos de pessoas, colegas que estão na sala. Então, com ele, ela não se deixava hipnotizar, né? Então, é muito bacana quando a gente vê que esses padrões, por que a pessoa só resistente? Ai, ele não faz nada que eu peço. Aí o pai vai lá, a mãe, né? Tudo que eu peço ele não faz, mas na hora que o pai chega, fulano, faz. Ele vai lá e faz na hora. Dá fogo no olho, né? Dá fogo nos olhos. Mas por quê? Porque depende de onde que vem, talvez, essa necessidade de resistir a. Né? Que padrão que vem do sistema, que padrão que vem dentro da própria família, da família ali, né? A gente nem está vendo a questão transgeracional, porque, obviamente, para aquela família ter aquele tipo de dinâmica, algo lá para trás aconteceu também, mas é uma possibilidade. Ou tem medo do pai, né? Não, porque tem medo do pai, daí eu faço, né? Perante a outra pessoa eu confronto. Mas aquele pai... Esse padrão de hiperperformance é uma coisa que eu vejo bastante, não sei porquê, né? Que realmente é um padrão onde a pessoa eu tenho várias clientes assim, tá? Que elas têm que fazer demais. Isso é realmente, como a Dani falou, essa fuga. Por exemplo, vou dar um exemplo do Pilates. Eu tenho uma aluna, agora ela está em outra caminhada, né? Então, ela acorda às 4 para fazer corrida, aí ela é triatleta, né? Aí às 8 ela vai trabalhar. E na minha sala de Pilates, no finalzinho, eu sempre faço um relaxamento. Era a única pessoa que saía voando dali. Voando. Um dia eu consegui fazer ela relaxar, fazer uma respiração, e ela chorou. Então, por trás dessa hiperperformance, há coisas que eu não quero olhar para dentro porque vai doer. Então, para que você faz tantas coisas? Para que você tem que fazer mais pelos outros, não pode dar o tempo dos outros? O que está aqui dentro? E fica incomodando. Né? Só que, para eu não sofrer inconscientemente, eu me ocupo de tudo que eu puder. Só que uma hora o corpo vai te mostrar, de alguma maneira. Né? Porque para cada pessoa, o sintoma, a doença, é diferente. Dependendo do seu conflito. Vai disparar em algum órgão. Aí você um dia vai ser obrigado a parar para olhar. Então, sempre faça essa reflexão. Para que eu não posso olhar? Não posso parar? Não posso relaxar? O que está acontecendo? E aí entra naquele contexto que a gente sempre fala, né? Do afunilar, né? Às vezes as pessoas não param para olhar para si, para afunilar e entender o que está por detrás daquela informação. Eu simplesmente coloco aquilo que está na minha cara, né? Que é o racionalizado, só que eu não paro para olhar o que está por debaixo desse racionalizado, né? Qual é o medo que está por debaixo, qual é a informação que está por debaixo. E uma das questões que também eu encontro nessa questão de procrastinação, de deixar para depois, ele tem a ver exatamente com medo do novo. Medo de algo que pode ser que vá acontecer, que eu não sei o que é, e eu não tenho clareza do que é, mas eu já imagino que pode acontecer, então nem faço porque pode acontecer. Mas pode inúmeras coisas acontecer. Porque em algum momento na vida dessa pessoa, o novo foi perigoso. Começar a ir numa escola, mudar de cidade, ir morar com outras pessoas, ou mesmo parto. Né? Então, há várias coisas que geraram perigo na mudança. Então, fazer algo trouxe transtornos. Eu me senti desamparado. As pessoas na escola brigavam comigo, tinha muitas crianças que choravam. Eu saí de morar de perto do vô e da avó para morar numa cidade estranha sem meus amigos, e aí eu sofri. Então, o novo, em algum momento, foi frustrante. E aí essa pessoa, ela entende que o novo pode ser perigoso de novo, porque o cérebro, ele faz assim, lembra? O que aconteceu lá atrás? Vai acontecer de novo. Lembra?
vai acontecer de novo. Qual que é a origem, né? Lembra lá a origem? Vai acontecer de novo. E aí tem lá na origem daquela informação um medo, um perigo. E aí, se cada vez que me forçam a uma nova mudança, me forçam a uma nova situação nova, não. Não. Ou eu digo não, ou eu vou emburrado, ou eu protelo. Né? Então, ó, um restaurante novo abriu, vamos! O que tem lá? Como é que funciona? Eu tenho que saber tudo, né? Quem que vai? Vamos, é quem vai. E pior ainda, se a pessoa, na mudança inicial, ela se sentiu desamparada. Então, sempre quando ela vai para ir num lugar novo, se eu vou com alguém, beleza. Mas se eu tenho que ir sozinho, nem pensar. Porque lá atrás, estar sozinho foi perigoso. Então, eu quero ir com alguém. Eu quero que alguém me ampare. Eu quero que alguém vá junto comigo. E aí, esse novo, ele acaba sendo estressante. Ah, vamos viajar. Ah, convidaram nós para viajar lá para, sei lá, para Termas. Vamos? Não, como assim? O que tem? De supetão assim? Né? Do nada. Do nada? De uma hora para outra, assim? Por que tá me chamando? Eu tenho que ganhar tempo para raciocinar, googlear, vou lá no Google saber onde é que é, como é que fica, qual é a distância, por que caminho eu vou, porque daí a partir do momento que eu tenho clareza, é mais fácil ir. Mas enquanto eu não tenho clareza, eu freio, porque o novo é perigoso. É importante, é importante a gente lembrar que de tudo isso que a gente está falando, o padrão as pessoas que postergam, que estão sempre resistindo, que não agora, né, que fogem de si mesmas, né, quer dizer, posterga o eu, a minha pessoa, minha identidade. É um padrão de sofrimento, porque muitas vezes, se não for na maior parte das vezes, ela segue esse padrão, nem sabe por quê, mas é um sofrimento, porque sabe que é interessante, é necessário. Então fica uma luta interna, né, de cobrança e culpa ali. Mas o que é importante a gente ver? Esse padrão que a gente carrega, seja de fábrica, né? A gente veio com esses padrões do transgeracional, seja de forma genética ou de forma epigenética, seja situações conflitivas ou traumáticas que vêm aí do parto, do início da vida, né, da primeira infância. Tudo isso que acontece, todos esses acontecimentos, sejam conflitos, sejam traumas, eles são isso que o nosso corpo faz e que modifica o nosso comportamento, são coisas para a nossa sobrevivência. Tudo que acontece no nosso corpo, ele sempre vai ser por um motivo de sobrevivência. Por mais estranho que isso pareça, às vezes a forma de sobreviver é criar um sintoma, uma doença. Então, por isso que assim, esses sintomas, as doenças, as queixas, as disfunções, são a oportunidade, né, que o nosso campo universal traz, seja consciência familiar, individual, para a gente olhar para. Né? E o que a gente faz? Eu quero me livrar desse negócio. Mas são formas que o corpo achou a única forma mais viável naquele momento, naquele recorte histórico, para poder resolver e te manter vivo. Então, por isso que é tão importante a gente procurar as terapias de ressignificação, né? E como o Ivan citou a questão do parto. Não é que ninguém está defendendo que tem que ser parto A, B ou C. Aquilo que é necessário naquele momento é aquilo e pronto. Vão ser felizes. Só que a gente precisa depois, né? Que às vezes precisa de tomar um antibiótico, precisa de fazer uma cirurgia. Ok, mas o que aquilo dali veio me mostrar? Né? O que aquela diabetes vai me mostrar? O que aquela dor no quadril vai me mostrar? E eu estou citando esses dois, não é por acaso, porque são os padrões de resistência. Né? O que uma cálculo, uma litíase, né, renal vem me mostrar? Porque tem algo ali que a gente precisa de olhar. E essa é um outro padrão de resistência. Eu não quero olhar para os meus sintomas,
porque eu vou ter que descobrir alguma coisa, não tô afim de pegar e mexer o lodo da piscina ali todo, vinhetão, né? Então, é importante a gente ver que até o padrão de ter uma resistência, de mergulhar nesse campo da ressignificação, de mexer nos seus traumas, mexer nos seus sintomas, tem algo ali que talvez na proteção e nesse sentido de que você siga a vida, né, você vai seguir a vida mantendo, né, para os seus descendentes esse mesmo padrão. Por isso que é importante, meu filho tem tal coisa, vou ver em mim primeiro. Não que não vai deixar de ver nele, né, mas o que tem aqui? Né? Então, todos esses padrões que a gente está falando são possibilidades de padrões, né, Ivan? Mas que contam uma história e que precisam ser olhados. Né? E que a pessoa possa se permitir buscar um profissional que olhe para isso, né? Porque às vezes a gente não consegue sozinho, né? A gente precisa de alguém que olhe para a gente. Por isso que lá dentro do curso Origem a gente tem um site com todos os alunos, né? Com pelo menos quem quer ficar lá, que é o www.cursoorigens.com/terapeuta. E lá tem vários profissionais do Brasil e no exterior que trabalham de forma presencial e online. E isso faz com que, às vezes, a gente possa buscar alguém que possa auxiliar no processo. Então, dentro do curso, a gente tem técnicas para ressignificar, técnicas para auxiliar a sair daquela alteração. E cada terapeuta, às vezes, tem as suas abordagens também de outras metodologias, de outras técnicas. Então, buscar outra pessoa e se permitir também é deixar de protelar, deixar a sua vida para depois. E me permitir também usufruir do benefício da melhora. E não achando que eu vou dar conta de tudo, porque a gente não dá. Lígia, você quer falar mais algo? Olha, já falou tudo, né? Uma outra coisa, só para a gente aproveitar aqui, que eu anotei também, é que às vezes a gente tem um perigo profissional de não poder ter sucesso. E se eu não posso ter sucesso, às vezes eu deixo de buscar o sucesso. Porque houve algo na minha história ou no transgeracional, onde alguém que teve sucesso foi apunhalado pelas costas, puxaram o tapete. E aí a pessoa não se permite buscar uma profissão, buscar um curso, buscar algumas informações que possam ajudar ela a chegar ao sucesso. Ou impede com que ela faça coisas que levem a ela a aparecer. Porque às vezes é melhor passar despercebido, porque se me reconhecem, se me notam, pode me puxar o tapete, pode me apunhalar nas costas. Porque na história da família, quando me reconheciam, iam pedir dinheiro para mim. Quando me reconheciam, iam me cobrar. E aí, às vezes, é melhor não aparecer no Instagram, no Facebook. É melhor, às vezes, não ter sucesso. Porque, às vezes, a pessoa, ela tá subindo, tá dando resultados, e, de repente, estagna. Ou, dá um mergulho de volta. Então, às vezes, tem altos e baixos na história profissional, e às vezes ela não se permite buscar, às vezes, ferramentas eficientes mesmo, né? Buscar cursos que tragam esse conteúdo, ou simplesmente se sabota, porque ter sucesso é perigoso. Não sei se você já ouviu sobre isso, Dani e Lígia. Não fez sentido nenhum para mim. Nem parece, assim, não conheço. Também não, sabe? Esfrega na cara e vai, isso aí. É assim, ao vivo e a cores. A Beatriz está quase tendo um troço aqui. Estamos juntos. Com chave de ouro, obrigada. E é bem interessante, né? Como eu vejo também esse padrão na minha filha, né? De não poder, às vezes, estar junto. E conforme você foi falando, né? Eu passei, ainda estou nesse processo, né? De pôr a cara aí na telinha, né? Conversar com vocês é fácil, mas quando é eu comigo mesma já é bem complicado. Né? Deu uns surtos por aí, esses meses atrás aí, mas já estou superando.
Tu já trabalhou também, né? É Esse que é o interessante. Quando a gente reconhece, a gente se permite buscar, porque nós não estamos falando que a gente aqui não tem problemas, todos nós temos vários problemas, vários conflitos, mas a gente permite se reconhecer e aí buscar trabalhar sobre eles. E aí, isso que você fez, né, Lígia? Exatamente, tem que ir buscando, e as memórias vão vindo, né? Que nem agora também falando, veio mais uma, né? E bem assim, perto da idade que a minha filha tá. Eu lembrei bem claramente assim, eu indo a pé para a escola, e eu na idade dela, que eu já tá virando mocinha, seio, bumbumzinho, né? Virando corpo de mulher, e eu nunca queria ser vista, né? Então, assim, sempre aquela blusão, roupa, né? Minha filha tá igualzinha, né? Não sei por quê. Amarra a blusa na cintura, põe a blusa mais larga, o cabelo dela tá aqui na frente. Assim. E eu lembrei bem agora dessa passagem, né? Do porquê que eu não posso ser vista. Porque qual é o perigo dos outros, né? E eu não gostava que sempre ia para as colegas e tinha sempre os rapazes que ficavam mexendo, chamando, e eu detestava aquelas coisas, né? Lógico que tem outras coisas por trás disso tudo, né? Mas cada vez que a gente vai se trabalhando, nós vamos acionando outras memórias, e essas memórias a gente tem que limpar, que ressignificar. E não porque a gente tem que ser o melhor de todos, mas sim porque nós precisamos limpar aqui em nós para essa batata quente que é passada para os nossos filhos não ficar pesada demais para eles. Então, que nem o Ivan falou, e isso acontece muito, de que vem os pais e falam, olha, meu filho está com problema, toma, resolve. Tá, não é com ele, a gente vai trabalhar com ele também, mas vamos voltar um pouquinho, um passinho atrás, é porque está tudo em nós. Então, os problemas que seus filhos estão tendo hoje, as dificuldades, analise primeiramente em você. E às vezes realmente a gente não vai lembrar. A gente precisa ter o outro. Nós, como terapeutas, buscamos os outros terapeutas, porque nós não conseguimos, o nosso inconsciente, ele bloqueia aquilo que está lá, latente, bem na tua cara. Mas você não consegue assimilar. E o outro vai ter essa percepção de te mostrar, e assim você conseguir sair daquele contexto. Até eu fiz um pequeno vídeo que depois eu vou postar, que me perguntaram, tá, o que eu faço, agora que eu sei desse conflito, o que eu faço com ele? Né? O que vai me ajudar? Vai te ajudar a mudar. O que você vai fazer com isso? Essa é a tua história. Qual é o caminho agora que eu tenho que tomar para fazer essa modificação e sair desse conflito? Porque só saber, já me perguntaram, só saber que isso acontece é isso, acabou? Tá tudo bem? Não. Você não ressignificou, você não mudou aquela história dentro de você. Aí o sintoma não vai também mudar. Você precisa fazer a mudança. Aí que entra esses vários padrões, e às vezes as pessoas vivem, né, buscando desculpas para procrastinar, para não sair, por pertencimento, por diversos, né, componentes que a gente já citou aqui, tem muitos mais, né, para a gente falar. E até porque mudar dói. Uhum. Mudar dói, as pessoas estranham. Não, você era diferente antes. Você antes agia de outra forma. Então isso acontece. Você era tão bonzinho, agora você tá estranho. Agora sabe falar, posicionar, falar não. E aí, só que às vezes é esse não que inverte, né? Porque antes era não só para você mesmo. Uhum. Em todo momento era um não para você. Para agora dizer sim para você, e às vezes dizer não para os outros, às vezes dizer sim para os outros. Às vezes é necessário dizer sim, às vezes é necessário dizer não, mas que sempre seja um sim para você. Para que seja um bom para você, seja pleno para você, seja feliz para você também. Porque senão, às vezes, vive a vida inteira em função de sofrer para os outros e nunca poder viver. E esse foi o podcast Vá na Origem, né? Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, aqui para falarmos sobre a base da origem emocional dos sintomas. Dani, onde que o pessoal pode te buscar aí, se quiser fazer um atendimento? E também conta um pouco sobre
o teu curso, né, o teu workshop que você vai promover aí para o mês que vem, para já as inscrições aí começando já. Esse curso saiu no Forceps pelo Ivan. Minha postergação acabou. Então, a gente está lançando um curso de prospecção bioemocional e transgeracional. Um curso que vai aliar, né, associar a radiestesia com a origem emocional do sintoma e com as questões transgeracionais, além de outras possibilidades que ele vai abrindo um leque e se encaixa, né, em diversos tipos de profissionais, pode ser utilizado, porque a radiestesia, sou suspeita de falar, é maravilhosa, né? Ela abre um campo de pesquisa e de análise muito bacana, e ela se encaixa praticamente em todos os tipos de terapias que a gente tem. Ele vai acontecer em 3 módulos, 3 sábados, né? O pré-requisito é que tenha a formação, né, nas 5 leis biológicas, 9 medicina germânica, né? Os alunos do curso Origens têm um valor aí diferenciado. E mesmo quem não saiba nada da radiestesia, não tem problema, né? Vai ter uma parte técnica muito dirigida para o objetivo do curso, que é contar a história, né? A história, né? Os órgãos, tecidos e substâncias ativas que conta a história daquela queixa, daquele sintoma. E aí a gente vai seguindo aí, preenchendo várias lacunas que muitas vezes a gente, por exemplo, não tem informação do cliente, a pessoa não lembra a data, né? É um curso que possibilita você atender à distância e online, são 2 coisas diferentes, né? Eu posso fazer toda uma análise. Eu gosto muito, por exemplo, que quando você pega a criança não vai parar no consultório, não tem paciência, né? Então, às vezes você pode fazer uma pré-análise toda, né? Uma investigação profunda, inclusive, e você chega e ganha esse tempo, né? Dentro do consultório, né? Tanto criança quanto adulto. Mas já vai estar sendo lançado aí, né, Ivan? Vai ser pelo Instituto do Ivan Bonaldo. E para atendimentos presenciais, eu moro em Caratinga, atendo na Clínica São Judas Tadeu, no primeiro andar, né? E quem quer o telefone é 3321-2217, e online, né, pode entrar em contato pelo Instagram, @Daniele B, de Paula Soares Físio, que lá tem as informações e a gente vai fazendo nossas conexões. Perfeito. E uma coisa interessante, né, do teu workshop é que essa base de informação tem muitas pessoas que às vezes acabam acreditando, por estudar a nova medicina germânica, as leis biológicas, que o paciente só tem um conflito, um órgão fragilizado. O paciente não tem um órgão fragilizado somente. Às vezes ele tem um conjunto de órgãos que contam a história daquilo que o paciente viveu. E com a tua técnica é possível juntar esses órgãos que estão fragilizados e construir a história do paciente. Então, para quem trabalha com a nova medicina, as leis biológicas, a origem emocional dos sintomas, é um prato cheio ali para você conseguir desvendar um pouco mais o mistério que está por detrás do sintoma do paciente. E, além disso, tem muitas pessoas que perguntam, tem como datar? Achar a data? Tem como datar. Então, a técnica vai possibilitar também encontrar quando aconteceu o conflito, porque às vezes o paciente, você teve alguma situação que aconteceu mais ou menos por ali com a técnica é possível ser mais preciso com a datação, né, de quando veio, e no transgeracional, qual foi o antepassado que viveu e também a idade que o antepassado viveu é possível também detectar. Então vai ser bem interessante para quem não tem essas ferramentas para olhar, ou aquele paciente que, eu não lembro de nada. Né? Então a gente consegue talvez detectar algumas informações, ou nem sabe a história da família, né? Então não tem como ele buscar tanto, a gente vai poder possibilitar encontrar pelo menos de onde veio esse processo para ser mais preciso. Para ser mais preciso em quem que eu preciso saber essa história. E às vezes assim, é muito comum, né? Porque dentro do curso Origens tem muitas pessoas que são fisioterapeutas e que usam a fisioterapia, a microfisioterapia, a terapia crânio-sacral, a cinesiologia aplicada, enfim. E às vezes você, porque é fácil para vocês, agora vai ser fácil para todo mundo. Né? Não tem mais desculpa. Né? Na verdade, eu uso demais dentro da microfisioterapia, eu recorro à radiestesia o tempo todo, né? Que é uma forma de você ser bem específica ali, identificar precocemente, né, Ivan, até
Quando a gente nem imagina que um órgão já está em sobrecarga, a gente consegue identificar ali com facilidade. É verdade. Para quem quiser saber um pouco mais, manda ali no privado, ali dentro do Instagram para a gente, ou para Dani, ou para mim, que vamos colocar mais informações aí para vocês. Lígia, conta um pouquinho aí também do teu curso. Então, meu curso estaria começando sábado agora, mas daí o pessoal pediu para alterar por conta do feriado, então estaremos iniciando semana que vem, no sábado que vem, um curso de novas constelações. E dentro desse curso também estão ali a origem emocional dos sintomas, porque não dá para a gente não associar, como vocês mesmos estão nos ouvindo aqui hoje, né? Não tem como separar as coisas. Muitas vezes o que você está vivendo hoje, a raiz está lá no bisavô, no avô, no pai. Então, é uma história que a gente tem que olhar a fundo, sim. Então, o curso vai ser um curso presencial, são 6 meses de teoria e prática, sábado e domingos. E, enfim, vai ter um pouquinho da minha história, da minha caminhada profissional também, ou seja, a constelação, vai ter conceitos básicos da psicogenealogia para entender o que é um mandato, o que é um contrato, né? Vai ter os conceitos básicos das leis biológicas, né? O que elas são, quando eu estou numa fase ativa, numa fase, né, de PCL, como a gente fica naquela fase balanço que não consegue sair, resolver. O que isso nos remete a olhar para a nossa ancestralidade, ou se a pessoa está programando isso hoje na vida dela ali também. Conceitos básicos da apometria para trabalhar com as personalidades, pois os nossos níveis de consciência, eles realmente nos atrapalham muito quando estão em divergências. Então, a gente ter essas noções foi uma caminhada que eu fiz e que ficou muito congruente. E eu também quero fazer esse curso da Dani aí para poder fazer os meus atendimentos um pouco mais a fundo dentro da radiestesia, porque realmente a gente, quanto mais você tem ferramentas, melhor você vai conseguir ter um entendimento para chegar mais rápido na solução. Como eu falei também, não é nada que a gente estrala os dedos e acontece, é um processo, mas ter essa caminhada, esses conceitos, e lógico, depois as pessoas que querem se aprofundar, por exemplo, nas leis biológicas, né, que procurem o Ivan, se querem se aprofundar, por exemplo, numa psicogenealogia, né, a gente vai fazer as indicações. Nós ter esses conceitos, mesmo que básicos, eles fazem uma grande diferença para você ter um olhar mais global. Então, para quem precisar ou ainda quiser, ainda dá tempo de se inscrever no máximo até terça-feira, né? Porque daí eu tenho que já concluir o material. Então, para quem quiser, estou aqui na cidade de Brusque. O meu contato aqui no Instagram é o @Lígia Marchesoni. E se quiserem fazer o contato via celular ali no WhatsApp, é o 47 99211 1100. Muito bom, muito só curso bom, né? Acho que se a gente estivesse mais perto, estava aí também fazendo curso contigo ali já. Mas o curso Agora a gente vai para online, mas tudo tem seu momento, tudo tem seu momento. E o curso da Dani, Mastermind Origem, Mastermind Conexão, vai estar todo em peso lá para trabalhar, entender, conhecer um pouco mais desse conteúdo que a Dani está para ensinar para a gente. E se você quer conhecer um pouco mais da origem emocional dos sintomas, quer mergulhar aí sobre cada órgão, cada tecido, cada sintoma que o paciente apresenta, seja sintomas físicos, sintomas emocionais, olhando para o transgeracional e técnicas para ajudar o paciente a sair daquela alteração, vem também você para o curso Ori, se você é profissional da área da saúde ou terapeuta. Então, é só para profissionais da área da saúde e terapeutas já, tá? Formados. Não é um curso de formação para terapeutas. É só para quem já é terapeuta profissional da área da saúde. Acesse o site cursoorigens.com e lá tem mais informações, todo o conteúdo que está dentro do curso Origens. E um grande abraço a todos vocês, uma ótima quinta-feira, um bom proveito, faça um ótimo dia cada um de vocês e nos vemos numa próxima live, no próximo momento ou dentro do curso Origens. Tchau!